Hi gorgeous, I'm teacher Luciana Almeida e hoje a gente vai falar um pouco sobre o clássico Eu Não Tenho Tempo. O inglês, ele pode se encaixar na sua agenda de algumas maneiras. Pode se encaixar de uma maneira não perceptível, que você não tem que necessariamente escrever na sua agenda, que você vai estudar inglês naquele horário. E também pode se encaixar e deve se encaixar em horários fixos, em horários que você diz assim, não, agora eu vou parar e eu vou estudar inglês. E como é que é esse sentar e estudar inglês? Eu vou sugerir uma outra coisa. Eu sei que a gente está bem habituada a se comunicar com lives, né? Ter aulas online, etc., reuniões, uma série de coisas. Mas também é importante, e isso faz parte de todo um processo de consolidar o aprendizado, etc., é você escrever. Então, separe um caderno, eu vou mostrar para vocês, um caderno que eu tenho de um dos cursos que eu estou fazendo. É esse caderno daqui, certo? Eu posso até colocar aqui se você tem uma veia artística, você pode colocar assim, my notebook, ou então, sei lá, my English time, alguma coisa assim. Bom, mas eu não tenho uma veia artística muito grande, eu tenho esse caderno. Ele é separado somente para isso, somente para isso. Então, todas as anotações, tudo que eu faço, eu coloco aqui. E eu coloco data. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas eu coloco as datas. Eu consigo perceber, por exemplo, que uma determinada semana eu estava começando a não fazer. E aí opa, peraí, não, tenho que continuar. Tanto aquele planejamento em papel me ajuda a ver isso, né? Que eu tive 2 faltas seguidas, assim, nas minhas aulas. E para mim faz diferença essas 2 aulas que eu perdi. E também eu coloco aqui, né, qual foi o último dia que eu tive aula. Então, por exemplo, desse curso que eu estou fazendo, o último dia que eu tive aula foi no dia... Estou gravando esse vídeo no final de semana. Então, foi na sexta-feira. Então, tá tudo beleza. Tá tudo dentro do planejado, certo? Ok. Aqui eu faço as anotações, e aí você também vai fazer dessa maneira. Você vai fazer anotações de o que você aprendeu, o que te chamou a atenção, o que de repente ficou alguma dúvida, alguma coisa que você precise pesquisar mais depois, certo? Se tiver ficado alguma curiosidade, se você tiver ficado com alguma dúvida, eu sugiro que você repita isso para o dia seguinte que você vai estudar. Vou explicar. Digamos que você está ali estudando inglês e você escolheu um tema. Você escolheu o tema minimalism, certo? Minimalism, que é minimalismo. É uma tendência, tá? Algumas pessoas, é um movimento que algumas pessoas entendem que a gente deve consumir menos. Ok, eu tenho uma aula sobre isso na minha plataforma. Mas vamos voltar aqui. Então você escolheu lá estudar minimalism. E aí, nos seus estudos, ficou uma expressão, ficou um pouco de dúvida, etc. E aí, você sabe que você vai estudar daqui a 2 dias. Então, você já coloca no seu caderno, anotado lá, qual a data do próximo estudo que você vai ter. E aí, você coloca a sua dúvida que ficou da aula anterior. Porque quando você começar a estudar daqui a 2 dias, talvez você não lembre que você ficou com a dúvida. Mas como está anotado ali naquele dia, você vai... tá, é verdade, vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Ou então vou voltar para entender um pouco mais disso aqui que não ficou muito claro para mim. Deu para compreender? Então, a gente também precisa ajudar a nossa mente, a gente também precisa pensar em estratégias, né? Porque eu sei que a gente tem uma vida muito corrida, eu sei que a gente tem muitos afazeres e pode ser que você tenha que, naquele momento, ter parado, você não teve tempo de fazer a pesquisa, de tirar a sua dúvida naquele momento, mas aí você anota na data da aula seguinte, e ali quando você começa a aula daquela data, né, que você estabeleceu, você consegue lembrar que tinha ficado aquela dúvida e você já começa por ela, ok?